A minha trajetória não foi muito linear, não é muito comum dentro de uma história dentro de vendas, né? Eu não fui o SDR, que virou o executivo de vendas, que virou o gerente. Né? Foi a minha primeira chefe lá na Câmara Alemã que me falou que networking você planta todo dia, e eu plantei todos os dias durante 15 anos. O que aconteceu foi o seguinte, né? Todo mundo veio me pedir mentorias, eu produzindo conteúdo. Falei, meu primeiro objetivo era de fato acelerar o meu LinkedIn. Eu comecei a fazer algumas mentorias, né? Fiz umas maratonas de mentorias abertas, eu comecei a ver que eu conseguia ajudar muito as pessoas. Exato, assim, acho que a gente está criando um Netflix das vendas B2B, trazendo esse conteúdo. Quem sabe se não vira um livro um dia, né? Um e-book. Cara, não é curso, é comunidade. Para mim, aquilo ali não é uma grana que pingou na cabeça. Aquilo ali, pra mim, por mais que a gente até possa fazer isso, eu posso sacar aquela grana lá e executar. Pra mim, aquilo ali não. Aquilo é um compromisso de 12 meses. Exato. Eu estou construindo a minha empresa com um compromisso de 12 meses. Beleza, o dinheiro já está no caixa, mas eu tenho um compromisso de entrega de conteúdo por pelo menos 12 meses. Bem-vindo ao Entrou no Grupo. Eu sou o Thales e aqui a cada episódio a gente vai debater com criadores de conteúdo tudo que você não sabe sobre como ganhar dinheiro online. Hoje a gente está aqui com uma pessoa especial. Ele tem mais de 15 anos de experiência em vendas B2B. Gustavo Pagotto, seja muito bem-vindo. Pô, muito obrigado, cara. Estou feliz de estar aqui pela segunda vez aqui na Rubla. Todos os dias, na verdade, eu estou na Rubla, né? Já estou no grupo há algum tempo. Muito feliz de participar aqui com vocês, cara. Show de bola, Pagotto. Cara, você é um cara que a gente tem muito a sentar, escutar e aprender, né? Eu queria, assim, pra gente começar, um pouco clichê, mas queria saber um pouco da sua carreira, essa carreira B2B, que é uma carreira de muito sucesso. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí, beleza? Cara, com certeza. Eu gosto de falar que a minha carreira em vendas B2B, começou antes de eu nascer. Meu pai sempre foi empreendedor do mundo de tecnologia. Eu vivi na minha casa, eu nunca vi um pai chegar em casa e falar que queria ser promovido, que queria mudar de emprego, que estava reclamando do chefe. Eu vi alguém que estava preocupado em atender melhor os clientes, fazer a empresa crescer, em contratar pessoas melhores, em tentar pagar menos imposto. Era isso que eu via dentro de casa. Isso drivou muito o meu comportamento no mundo corporativo. Eu estudei num colégio alemão, depois acabei fazendo administração, estudei administração de empresas aqui na USP, em São Paulo. E eu sempre fui muito estimulado pelo meu pai a trabalhar desde cedo. Tanto que muita gente que estuda para passar no vestibular, o dia que eu passar no vestibular, que eu vou fazer? O dia que eu passei na USP era o primeiro dia que eu estava fazendo um estágio na Bayer. Né? Eu sempre trabalhei, desde o começo da minha carreira, fiz um estágio na Bayer, depois acabei... Tudo em vendas? No começo não, no começo eu trabalhei com comércio exterior, né? Até por conta lá que eu tinha feito um colegial técnico, e dessa primeira experiência fui fazer um segundo curso técnico, que era no Colégio Humboldt, um outro colégio alemão, e de lá você tinha que fazer um estágio junto de uma empresa alemã. Né? Aí eu acabei passando na Bayer para fazer estágio em supply chain, passava em várias áreas, em paralelo eu entrei em administração, fazia administração à noite, trabalhava durante o dia. Isso bem novo já? Cara, eu comecei a trabalhar no meio do colegial, que era uma coisa meio atípica assim, né? Eu estudei no Porto Seguro, um colégio classe A aqui em São Paulo, meus amigos, cara, você fala, tinha que fazer um estágio lá, né? De 100 horas durante o colegial, porque eu fazia um técnico. Eu fiz 100 horas, que era durante o mês de julho, quando eu estava no segundo colegial. Só parei no final do outro ano, quando eu fui... Já cresceu com gosto pelo trabalho, então. Cara, eu sempre vi o trabalho como uma forma de aprender, né? Tanto que muita gente trabalha por conta do dinheiro, eu sempre trabalhei por conta do aprendizado que isso me dava. E aí isso meio que guiou minha carreira, né? Eu fiquei 2 anos na Bayer como estagiário, aí eu queria fazer um estágio na Alemanha para aprender mais. Pela Bayer não podia, aí eu vi que tinha um programa de trainees de vendas na Câmara Alemã. Legal. E aí dentro da Câmara Alemã, quem ganhava esse programa de vendas ganhava um estágio na Alemanha. Falei, vou lá, passo no processo, vendo mais que todo mundo e vou para a Alemanha. Né? Aí cheguei lá e descobri que tinha que aprender a vender. Achou que era sua arte até então. Nunca tinha pensado nisso. E aí foi que me estimulou, aprendi a vender, ganhei esse programa, fui para a Alemanha, fiz o estágio lá, para mim foi muito mais uma aprendizagem cultural. E aí quando eu voltei para o Brasil,
na época, todos meus amigos, isso era 2008, 2009, né? Tinha acabado de estourar Lehman Brothers lá e tal. Eu falei, cara, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Daí comecei a prestar várias entrevistas em bancos, investment banking. Mas você não tinha gostado da sua experiência com vendas? Cara, pra mim tinha sido ali uma experiência, na verdade, pra ganhar o estágio na Alemanha. Entendi. Era mais pra ir pra Alemanha do que... Era mais pra ir pra Alemanha. Só que foi curioso que eu logo que eu voltei, né, a minha chefe na época falou, o cara que dá o treinamento de vendas aqui, por algum motivo não vai poder continuar, você pode continuar dando treinamento? Eu falei, posso. Aí eu montei o meu primeiro treinamento de vendas, 6 meses depois que eu comecei a vender. Já estava ensinando. E fui lá, estava treinando os novos trainees, mas na minha cabeça, cara, ainda tinha 3 anos de faculdade pela frente, eu queria fazer um programa de trainees, realmente aqueles parrudos e tal. Então nem me via nisso, né? Tanto que, eu nem valorizava a profissão de vendas naquela época. E foi interessante, daí eu fui tentar ir para o mercado financeiro, investment bank, queria trabalhar com research de ações, achava que era super... é cool, né? Era super... Cara, queria ser Faria Limer, né, na época. E aí eu nessas indas e vindas, a galera não me aprovou nesses processos. Precisei de vários processos. Sempre fui bem comunicativo, falei bem e tal. Então ela falou, cara, o melhor feedback que eu recebi foi de um cara lá na época, que falou, acho que você é muito vendedor para ficar atrás de uma tela de Excel 14 horas por dia. E aí, bacana. Meio chateado, mas acho que foi legal esse feedback. Aí na época, eu ainda tentando nisso, meu pai me apresentou para um diretor da TOTVS na época, que ele tinha feito GV e falou, esse cara conhece várias pessoas do mercado financeiro. E esse cara era um diretor de mercado internacional lá na TOTVS. E ele falou, eu tenho uma vaga de estágio aqui para trabalhar com expansão internacional, que tem a ver com vendas, comércio exterior, que você já tinha meio que um mix dos dois, meio que foi uma vaga meio perfeita para mim. E aí eu entrei lá como estagiário em 2009, numa área de expansão internacional, que era uma área bem estratégica para a época para a empresa. Representava ainda pouco da receita e para mim foi legal. Comecei a interagir com as franquias que existiam na América Latina, aprendi o modelo de distribuição de software, entrei na maior empresa de tecnologia do Brasil... vi, cara, tudo que tinha e comecei a viver. E você começou por baixo já, né? Cara, eu era literalmente o cara que carregava a caixa, ia pra a empresa, cara, a TOTVS fica na Brasleme, lá em Santana, que é um bairro aqui em São Paulo, e ela é uma empresa meio horizontal, né? Foram vários predinhos um do lado do outro, e a gente ficava numa ponta, tinha que pegar um negócio lá no financeiro, vai lá o estagiário lá pro outro lado. E eu ia conhecendo a empresa inteira desse jeito. Então foi bem legal e acho que um dos primeiros marcos que teve para mim da minha carreira foi mais ou menos 2010, a TOTVS lançou um produto que era uma rede social corporativa, equivalente ao que é o Facebook Workplace. Hoje em dia é 2022, né? E a gente está falando 2010. Caramba. E esse produto foi uma rede social interna, eu comecei a usar, todos os funcionários da empresa começaram a usar, o CEO, o fundador da empresa falou, isso vai virar uma unidade de negócio para a gente. E eu tava entre os... Era um desenvolvimento interno que eles queriam comercializar para fora também. Era um desenvolvimento interno. A ideia era que... Hoje, para quem está ouvindo a gente que é de vendas, vai dizer, na época, a visão era que todos os sistemas tivessem o botão de like, comentário, compartilhar. Alguém consegue imaginar hoje um CRM sem ter comentário, sem ter poder recomendar alguma coisa? Pois é. Em 2010 não era assim. A visão do Laércio Cosentino era brilhante, só que a gente estava um pouco à frente do tempo e eu fui um dos usuários mais ativos dessa rede lá dentro da empresa. Todo mundo falava que eu estava um dos top 5 que menos trabalhava, porque eu só ficava na rede social. Na rede. E na verdade trabalhava, usava a rede social com o propósito de me conectar com meus colegas. E o que aconteceu foi que o CEO percebeu isso e me chamou para um founding team ali desse produto que acabou virando uma unidade de negócios. Caramba. Essa unidade de negócios cresceu, ficou 2 anos batendo... E a TOTVS já era muito grande nessa época, né? Cara, já era gigante, foi a primeira empresa a abrir capital, na época já devia faturar quase 2 bilhões de reais. E aí você de estagiário, por conta dessa rede social, estava tendo contato direto já com o CEO. Nesse meio de caminho eu fui promovido, virei analista, mas era tipo, sei lá, um analista sênior, pleno, sei lá o que era na época. Mas, cara, super júnior. Tipo, o CEO passava do meu lado e ficava meio... Ficava tremendo. Meio tremendo, assim, né? Eu lembro que às vezes a gente tinha reunião com o cara e não dormia à noite. Não dormia à noite direito, né? E, era o cara uma baita referência na indústria. E pra mim foi legal, porque
eu vivi o mundo de uma startup, quando nem se falava tanto em startup, dentro de uma grande corporação com todos os seus recursos, e eu pude começar a me aproximar do Vale do Silício. A gente começou a fazer benchmark do mundo SaaS. Né? Legal. Então, para mim, foi um momento onde eu aprendi muito o que acontecia em outros lugares do mundo e eu vivi um momento onde o mercado brasileiro de tecnologia estava migrando de licenciamento para receita recorrente. Então, eu vivi toda essa jornada. O produto que a gente lançou na época era Baiu, que mudou de nome, passou a chamar Fluig. Né? Eu liderava esse produto na parte de Business Development. Foi todo um go-to-market novo dessa solução. Então, cara, foi tudo entender. E isso aí era quanto tempo já para você estar liderando o time? Cara, assim, essa história começou em 2011, aí foi começando um time... Putz, cara, eu comecei a liderar o time meio que no começo, assim. E esse time foi crescendo, chegou a ter até 40 pessoas reportando lá pra mim. Isso você bem júnior ainda. Cara, deveria ter na época ali, até o ápice do Fluig lançamento ali, foi 2013, foram uns... Cara, que legal. Não foi rápido, assim, todo mundo acha, o sucesso vem de uma hora pra outra. Sim. Cara, mas assim, você de um estagiário para em 4 anos estar liderando um time, é uma coisa boa, sabe? Assim, sim, pensando numa carreira padrão, é uma coisa foi muito legal. E o que o pessoal fala muito, assim, né? A minha trajetória não foi muito linear, não é muito comum dentro de uma história dentro de vendas, né? Eu não fui o SDR, que virou o executivo de vendas, que virou o gerente, né? Eu vim de uma área de estratégia, que era expansão internacional, eu fui trabalhar com business development, mas eu já tinha tido a minha experiência com vendas lá atrás, que foi curta, e aí a gente lançou o produto, eu tinha que pôr esse produto para vender, então eu rodei muito cliente, testando pitch, fazendo literalmente go-to-market. Legal. E aí eu passei a liderar pessoas e eu vivi a curva de aprender a liderar pessoas. Que no começo você faz tudo errado. Eu lembro que no começo eu queria ser chefinho. Eu queria ter queria ter gente no meu time, quanto mais gente melhor, tinha um monte muito pro seu ego também ali. Pro ego, né? Eu acho, nossa, eu sou gerente, tenho pessoas do que reportam. Vou delegar as coisas para as pessoas. Exatamente. Então, eu vivi uma curva que todo mundo que vai começar a liderar pessoas acaba vivendo em algum momento. E isso foi, cara, começo dessa trajetória. Com o tempo, até lembro que teve um executivo na época me falou, tem 2 caminhos de você guiar a sua carreira. Na área estratégica da empresa ou na área operacional. Cara, tenho certeza que todo mundo júnior que está ouvindo a gente, se ouvisse isso naquele momento e tivesse que escolher entre estar na área estratégica ou na operacional, ia responder o quê? Estratégica. Estratégica. Todo mundo quer estar na área estratégica. E eu comecei a perceber que eu estava migrando para a área operacional. Vendas é uma área da operação. Sim. É a operação de vendas. E sempre demorou para eu me assumir como em algum momento eu era o gerente de vendas. Né? Eu era o gerente de vendas, depois a gente lançou um outro produto, eu virei gerente desses 2 produtos vendendo dentro da base da TOTOS. Então a minha carreira, a partir desse momento, foi mais ou menos 2013, 14, eu me tornei um líder de vendas e comecei a recrutar time, formar vendedores, esses times foram escalando. Fiquei na TOTOS até 2016, quando eu recebi um convite do LinkedIn. Eu já era... Só empresa pequena. Eu já era super ativo de LinkedIn, né? Por conta do próprio Baiu, eu fazia muito benchmark, olhava a rede. Eu já tinha um hábito que era de toda semana, eu tinha na minha agenda, toda segunda ou sexta-feira, eu mandava uma recomendação para uma pessoa da minha rede. Então, toda semana eu recomendava alguém. 50% das pessoas me recomendavam de volta. Então foi uma forma de eu ir populando meu LinkedIn, ganhando visibilidade, credibilidade. Isso foi intencional? Cara, foi intencional. De alguma forma, eu percebia que eu estava construindo um ativo digital. Cara, isso lá... Networking digital. Ali. Networking digital, a minha imagem, a minha reputação. Eu estava num começo de carreira. Que é uma coisa interessante, né? A gente até conversou um pouco aqui, né? A grande maioria dos criadores, eles são pessoas que são muito populares no TikTok, no Instagram, no YouTube. Tem poucos que têm uma relevância dentro do LinkedIn. E você não vê ninguém virar... super influenciador dentro do LinkedIn de uma hora para outra. Porque o LinkedIn é a carreira. Né? O LinkedIn tem a ver com construção de uma história, de reputação. Constância também. Então é muito, muito raro. Assim, pode ser alguns empreendedores mais novos que conseguem, mas é muito difícil. Então foi uma construção de múltiplos anos. Pra você ver alguns casos, assim, vamos pegar um exemplo que está acontecendo hoje em dia do Luva de Pedreiro. O cara bombou ali, coisa de um mês ele já era super famoso.
No LinkedIn isso não seria viável, então. Não, isso não existe no LinkedIn. O público é diferente, né? O LinkedIn acabou de criar um programa de creators, né? Fez um programa de creators ali pro LinkedIn, acho que tem enfim, cada rede social tem o seu programa de criadores. O LinkedIn, acho que resolveu ali tentar usar isso como uma estratégia de mais engajamento dentro da rede, pegou bastante diversidade em termos de perfil de pessoas, perfil de regiões, com o objetivo de desenvolver mais conteúdo e gerar mais engajamento. Mas é raro dentro do LinkedIn você pegar uma pessoa que não teve uma trajetória de sucesso e ela ter representatividade. Tem alguns caras meio polêmicos ali, tem tipo o Plantão LinkedIn, que são os perfis mais fã, né? Mas em termos padrão. E aí quando eu fui pro LinkedIn, para mim foi, cara, assim, foi um MBA da vida real. Coincidentemente, eu tinha tentado passar num MBA nos Estados Unidos uns 2 anos antes, tinha aplicado para as top escolas lá fora. Eu sempre, eu brinco, eu sempre tinha conseguido tudo na minha carreira acadêmica ou profissional, e foi a primeira vez que eu não fui aprovado. Foi o primeiro não? Foi o primeiro grande não. Assim, teve o primeiro grande não dos bancos lá, né? Na época você queria. Depois que me levou para um outro caminho, e aí eu tentei fazer esse MBA nos Estados Unidos, não fui aprovado, queria ter feito lá em Harvard, Stanford, etc. Não foi aprovado. Em Berkeley, fiquei na 3ª lista de espera, que foi mais sofrido ainda, mas também não passei. Mas aí quando eu fui para o LinkedIn, eu tive a oportunidade incrível de trabalhar numa das empresas mais incríveis do mundo, com uma das organizações de vendas mais reconhecidas, e fui trabalhar com um produto que era especificamente para equipes de vendas B2B, que é o LinkedIn Sales Navigator. Top. É um produto incrível, cara, tem uma empresa única. Explica para quem não sabe o que é o LinkedIn Sales Navigator. O LinkedIn Sales Navigator basicamente pensa o seguinte: o LinkedIn tem um produto que chama Recruiter. O Recruiter serve para recrutadores usarem o LinkedIn para buscar candidatos. O Sales Navigator é o produto para profissionais de vendas buscarem clientes dentro da plataforma do LinkedIn. Né? Tá praticando o pitch ainda, né? Não esqueceu, não. Cara, fiz muito isso em algumas milhares de empresas durante 4 anos. E quando eu fui para lá, eu fui para abrir o mercado da América Latina hispânica. Já existia um time para Brasil e eu fui cuidar de México para baixo. Legal. Eu nunca tinha ido para o México. E seu espanhol é... O meu espanhol, assim, eu já tinha estudado um pouco antes no colegial, já tinha ido para a Argentina fazer um mini intercâmbio, depois na TOTS eu cuidava das franquias de América Latina, e quando eu cheguei lá no LinkedIn, meu espanhol era ok, né, depois evoluiu bastante, óbvio. A prática faz evoluir. Foi muito bom. E eu acho que o mais legal desse período foi que eu, mais uma vez, fui fazer o go-to-market de um novo produto. Eu já tinha feito o go-to-market lá do Baiu, do Fluig, etc. E eu estava agora dentro de uma grande casa, né, de uma grande marca, mas eu tinha que levar esse produto para um mercado e eu tinha que não só recrutar o meu time, formar o meu time para ele abrir esse novo mercado na América Latina, mas a gente vendeu para centenas de empresas na América Latina um produto para ensinar essas empresas a gerar mais demanda. Então, assim, eu falei com centenas, milhares de profissionais de vendas B2B. Para mim, todos os dias era muito aprendizado de diferentes setores e etc. Né? Então E na época você percebia que era muito aprendizado? Cara, eu sentia que era mais ensinamento do que aprendizado, porque a gente dava muito treinamento, a gente falava como usar o LinkedIn, como as melhores práticas, a gente... Era meio... Eu não percebia. Acho que as coisas, geralmente você acaba percebendo as coisas depois do que elas acontecem. Hoje, com o que eu faço na Pipe Lovers, eu reflito que eu estava percebendo, era um estudo de campo de muitos anos de experiência, vendo que o nível de profissionalismo e conhecimento em vendas B2B na América Latina como um todo era muito baixo. Legal. Então, o produto que a gente tinha dificuldade de aderir ao mercado, e aí você fala, o LinkedIn tinha dificuldade, porque era um produto que exigia bons profissionais e boa gestão. E isso não existia. Talvez por uma gestão amadora não fazia tanto sentido. Exatamente, né? Porque essas pessoas não tinham tido escola. A grande maioria das pessoas na América Latina não passou por uma TOTS ou por um LinkedIn. Muito curioso isso, porque geralmente assim, vai ser o contrário, né? As pessoas não estão tão maduras para uma solução específica, mas no seu caso era o contrário. Exatamente. Então, cara, assim, isso foi bem, bem impressionante. Então, eu fiquei 4 anos lá no LinkedIn, né? Mas aí começou a me dar aquela coceira que eu queria fazer coisa nova, né? Eu sempre tive uma cabeça muito intraempreendedora, até voltando na história ali do meu pai. E aí o que aconteceu? Eu vi o mercado de fintech
começando a crescer muito no Brasil. Acreditas que a segunda maior fintech que tem no Brasil tinha recebido um aporte gigante na época. Falei, cara, eu acho que eu vou voltar para uma empresa brasileira onde eu possa levar todo esse meu conhecimento para aplicar na prática. Então, em 2019, eu fui para a Acreditas como diretor de canais e parcerias. Direto como diretor? Saí lá para... Era uma área relativamente pequena na época, tinha umas 11, 12 pessoas. Cara, acelerou muito essa área. A gente representava, sei lá, 2% da receita da empresa. Quando eu entrei, em 9 meses, estava representando quase 20%. Né? Então, foi uma curva muito importante. A gente tinha um papel muito grande na geração de leads e de oportunidades. E foi um processo meio de go-to-market também dessa área? Foi uma reestruturação. Né? A gente estava num momento onde o CPL, né, o custo por lead, para o B2C estava muito caro, precisava olhar outros canais de aquisição e a gente foi buscar isso através de parcerias. Então, não tinha venda B2B, tinha parceria B2B nesse começo. Mas a empresa acabou comprando uma empresa que fazia vendas B2B, que era uma solução de benefícios para RH, né? Era empréstimo consignado e outras soluções. E aí depois de um tempo eu assumi a diretoria comercial dessa unidade de negócios, que no começo era uma área de umas 50, 60 pessoas e que, cara, ao longo de 2 anos cresceu para ter 240 pessoas. Caramba, dentro dessa estrutura. E você liderando essa área? Eu liderando essa área toda, então a gente tinha time de parcerias, SDR, né, que é prospecção, executivos de vendas de novos negócios, gestão de contas, cross-selling, upselling, e tinha também um time de vendas para cliente final. Tudo embaixo de você, então todas essas áreas, tava você que estava liderando essas áreas. Eu liderava 100% dessa E não tinha uma divisão ali dentro, basicamente, assim. Cara, tinham muitas divisões. Mas embaixo de você. A minha estrutura tinha basicamente 3 grandes áreas. Eu tinha um head de Customer Acquisition, né, que eram novos clientes, um head de gestão de farming, né, gestão da carteira, e um head para clientes finais, né, que vendia o cliente final. E aí dentro de cada uma dessas estruturas, na parte de aquisição de clientes, a gente quebrava por função, parcerias, SDRs, executivos de vendas, com segmentação por região. Depois na gestão de carteiras a gente quebrava por tamanho de empresas e depois função. Tinha uma área lá de cross-selling também, que era bem importante dos novos produtos. E aí o atendimento ao cliente final, que eram pessoas físicas. Legal. E eram quantas pessoas aí nessa estrutura? Cara, só de líderes a gente tinha 25 líderes. Caramba. Né, e lá na ponta, total 240. Cara, assim, eu brinco que ali foi pôr em prática o meu MBA. Assim, foi muito intenso, foi muito legal. Eu acho que foi um aprendizado e uma frase que todo mundo já ouviu na vida, né? O que você faria se tivesse dinheiro infinito? Cara, não acreditas, a gente tinha dinheiro infinito. Dinheiro. É muito eu nunca mais quero ter dinheiro infinito. Porque o dinheiro infinito dá pra você trabalhar 24/7 e ainda sobra coisa pra você fazer. Então foi um aprendizado muito, muito bacana. E eu acabei saindo de lá em maio desse ano. E aí, reflexões da vida, né? Pô, o que eu vou fazer daqui pra frente? E foi quando surgiu... eu comecei a produzir mais conteúdo para LinkedIn, eu tinha mais tempo disponível. E antes disso, você estava produzindo conteúdo para o LinkedIn também ou não? Eu nunca deixei de produzir conteúdo, né? Sempre postei, eventualmente, né? Sempre produzi bastante, sempre postei, mas eu não tinha uma cadência, eu não tinha uma linha editorial. Eu sempre tive ali meio que vendendo um pouco do que eu estava vendendo, né? Eu sempre postei, então quando eu estava no LinkedIn eu falava mais sobre social selling, quando eu estava na Acreditas eu falava mais sobre questões relacionadas ao RH, mas o meu público sempre foi muito forte, minha rede de profissionais de vendas, para quem eu vendi ou para quem eu me conectei. Né? Então assim, eu nunca deixei de produzir conteúdo, mas quando eu saí da Acreditas eu tive mais tempo. Teve mais tempo. Todo mundo pensou, vem tomar um café, vem almoçar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí eu comecei a produzir esse conteúdo. E ao longo desse tempo todo você criou um networking assim, absurdo também, né? Muito. Lembra da história da Câmara Alemã que eu fui dar treinamento? Eu fiquei dando treinamento lá por 10 anos. Você continuou depois? Eu fiquei 10 anos, a cada 6 meses indo lá. Eu acho que só lá eu treinei mais de 500 trainees de vendas. Caramba. Cara, só ali, né? Depois pega todos os clientes do LinkedIn que eu fui falar de Sales Navigator, de visitar essas empresas. Pois e você estava vendendo para times de vendas, né? Então o seu network ali era muito nichado. Não, cara, foi muito legal, assim, sempre... Então, assim, esse era o meu público, essa era a minha audiência, essa já era a minha comunidade que de alguma forma existia. Também eu comecei a me conectar muito com o ecossistema de startups brasileiras, né? Eu vendi, na época de TOTUS ainda, eu vendi para resultados digitais, né? Que hoje é RD Station.
Eu lembro quando eu vendi para eles lá, eu falei, TOTVS, acho que a gente devia comprar a RD. Nossa. Pô, passou, cara, 8 anos, a TOTVS pagou 2 bilhões lá. Caramba, e a TOTVS na época deixou de lado a ideia? Não era uma prioridade na época, Nossa. Assim, não teve. Perderam a call, hein? Acho que, cara, assim, eu devia ter ido lá na RD e comprado umas ações. Nem fazer um empréstimo pra comprar ela lá, que ia ter dado certo. Legal demais. Cara, assim, primeiro, parabéns. Que carreira sensacional. Acho que eu, falando como uma pessoa que vem também da área de vendas, sou jovem, olhando sua carreira, é algo que muitas pessoas almejam. Então, assim, acho que hoje você pode já olhar para trás e falar assim, putz, tive uma carreira muito boa. E agora você está num momento diferente, né, cara? No momento de todo esse conhecimento que você adquiriu durante quase 15 anos, mais de 15 anos aí, trabalhando em grandes empresas. Agora é o momento de você ensinar para as pessoas, né, e ajudar. E foi aí que surgiu a Pipe Lovers? Como que surgiu essa ideia? Cara, primeiro, obrigado, assim, eu fico muito feliz de ouvir isso. Vejo você como uma referência, é uma inspiração. E eu escutei isso bastante ao longo dos últimos meses, né? Logo que eu saí da Acreditas, né? Muita gente me ligou, vamos tomar um café, me dá uma mentoria, você não quer ser meu mentor, vem bater um papo. Eu comecei a perceber que eu era uma referência para muita gente. Eu não tinha muita certeza se eu sabia, se eu podia ajudar, como que eu poderia ajudar. Sempre ajudei naturalmente as pessoas, eu brinco que... E foi a minha primeira chefe lá na Câmara Alemã que me falou que networking você planta todo dia, e eu plantei todos os dias durante 15 anos. Né? Hoje acho que meu porquinho tá bem cheio ali pra colher de volta. A plantação tá boa já. E aí uma floresta já. Cara, aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Todo mundo veio me pedir mentorias, eu produzindo conteúdo. Falei, meu primeiro objetivo era de fato acelerar o meu LinkedIn. Eu comecei a fazer algumas mentorias, né? Fiz umas maratonas de mentorias abertas. Eu comecei a ver que eu conseguia ajudar muito as pessoas. Assim, qualquer pergunta que alguém me fazia sobre vendas B2B, eu tinha condição de dar uma orientação, um direcionamento. Eu comecei a ficar meio assustado até com esse negócio. Né? Não porque fossem questões super complexas, mas eram situações que eu já tinha vivido. Experiência, né, cara? É repertório que você tinha. Eu tô virando aquele cara velho que fala que agora eu tenho experiência, e quem não tem experiência acha que a experiência não tem valor. Então eu evito não falar isso, mas eu acho que essa troca tem valor. Eu gosto de falar muito da troca. Né? Por quê? O que a gente vê é a realidade do mercado de vendas. Não existe faculdade de vendas, né? Existe muito curso de vendas, mas é difícil você fazer um curso. E eu, no LinkedIn, inclusive, muita gente foi lá dar um treinamento sobre metodologia X, técnica discutativa, GPCT, PNL, gatilhos mentais, cara, tive um monte de treinamento. Mas na prática, é diferente. As melhores coisas que eu aprendi em vendas foi alguém me explicando no dia a dia. Eu vi um negócio, esse negócio aqui muda. Esse planejamento de vendas funciona. Eu lembro quando eu entrei no LinkedIn, por exemplo, eu entrei lá e ia abrir a América Latina para o produto Sales Navigator. Falei, eu vou falar com o cara que abriu a América Latina para o produto LinkedIn Recruiter. Cara, fui lá falar com o Maga, né? Magalhães, falei, cara, me conta aí o que você fez. Ele, cara, não tem segredo. Você tem que prospectar o máximo que você puder, que você vai bater um monte de porta. Uma hora vai dar certo. E uma hora vai dar certo. Beleza. Falei com uma outra pessoa que me contou de um planejamento de vendas. Como que ela montou um planejamento de vendas de controle de atividades. Peguei aquela planilha de Excel, usei como referência para mim. Aí foram essas duas coisas. Não foi curso, não foi treinamento, não foi MBA. Que bacana, cara. Eu fiz um MBA na FIA, cara. Não foi isso que... Certamente ajudou em alguns pontos. Me ajudou, óbvio. Eu aprendi várias coisas para o meu foundations. Mas, na prática, pequenas coisas eram no dia a dia. Né? E isso quando eu... depois que eu saí, tava dando as minhas... Cara, eu acho que dá para... Eu comecei a estudar Creators Economy quando a gente se conheceu. Né? Você fala, economia de criadores, grupos, comunidades. Pessoal, só um PS aqui, o Pagô tá falando da mentoria dele. Eu já fui um mentorado dele. Se quiser falar também um pouco da sua experiência do G4, mas recomendo, viu? Realmente é muito bom. E assim, o que eu vejo da mentoria é que tem um ponto que é muito legal, que às vezes você vem com um problema e você tá imerso em uma situação que você não consegue enxergar direito. É como se você estivesse afogando ali. Quando você externaliza isso para alguém, essa pessoa consegue enxergar de fora. E ela enxergando de fora, desata os nós ali e você consegue chegar no caminho mais facilmente. Isso é muito legal. Então, assim, que bom que você teve essa experiência já com a mentoria, né? E agora,
transmitindo isso para Pipe Lovers. Como que continuou isso? Então, cara, é muito louco, né? Porque assim, a gente se conheceu lá na imersão do G4 de vendas. Essa história foi legal. Olha que interessante, né? Assim, a gente... eu te dando mentoria, tentando te ajudar com curiosamente tentando te ajudar. Esse é o valor. Eu falo muito a frase: não existe ninguém que sabe tanto que não pode aprender e ninguém que sabe tão pouco que não sabe ensinar. E dessa brincadeira, surgiu uma minha empresa. Cara, de uma mentoria que eu tava dando mentoria para você, surgiu o meu negócio. Olha que coisa muito louca, bacana. Como a troca tem valor. Muito bacana. Né? E às vezes a gente... Provavelmente você nem tinha noção de tudo isso. Assim, né? Foi muito legal contando para vocês, pessoal. Eu cheguei lá na mentoria do G4, né? O G4 Educação, referência em educação hoje. Entrei na sala para ter a mentoria com o Pagoto, ele olhou assim: você é da Rubla? Cara, conheço vocês. E a gente começou a conversar. Ele: vamos conversar ali depois. E nunca eu tive a mentoria com ele lá dentro, lá fora, eu estava ajudando ele, falando um pouco da Creator Economy, mas você já tinha essa ideia embrionária aí, pelo que eu lembro, de criar a Pipe Lovers, né? Mas já não estava muito estruturado. E, assim, e qual foi o momento que surgiu isso? Que você falou assim: putz, eu quero criar um produto para isso. Porque você entendeu que você tinha conteúdo para dar para as pessoas. Uhum. Mas isso é muito diferente de eu quero comercializar esse produto, ou então eu quero criar uma comunidade. Qual foi esse ponto? Cara, assim, eu tenho um grande amigo que é palmeirense também, e a gente participa de uma comunidade... Vocês estão felizes aí agora. que tem uma comunidade de palmeirenses, chama Maçonaria Alviverde, né? E dentro desse grupo, não é uma maçonaria, é só o nome dela, né? E a gente, é um grupo de palmeirenses que tem ali em comum, cara, funciona num grupo de WhatsApp, cara, um grupo super forte, tenho muitos amigos lá hoje, e conheci esse cara, o Gaspa, do Gaspa Indica, né? Que é um influenciador de gastronomia, ele ganhou o aprendiz do Roberto Justo. Caramba, que legal. E, comecei a acompanhar o conteúdo do Gaspa, né? E eu conheci ele na pessoa física, acompanhava os conteúdos dele, e ele criou, né, um grupo dele lá que chama Amigos do Gaspa, que atendia um propósito específico, né? Já fazendo aqui um jabá, quem quiser assinar lá o Amigos do Gaspa. O que era o propósito desse grupo? Imagina, todo mundo pedia para ele indicação de restaurante, óbvio, quem era amigo. E ele foi lá, ele criou o grupo Amigos do Gaspa. O que era o grupo? Você paga lá pro grupo, acho que é 20, 30 reais, e toda vez que você quer saber a indicação de um restaurante, você posta lá no grupo, ele responde para todo mundo, e você automaticamente pega essas indicações. Cara, um negócio que vale super a pena é você pegar as melhores dicas. Né? Demais. Aí eu olhei, marquei um almoço um dia com ele, na verdade pedi para ele me levar nos almoços incríveis que ele sempre tem, né? Foi muito legal ver o dia de um influenciador digital de verdade, que sei lá... Viveu isso um pouco. Ele tem, sei lá, 200, 300 mil seguidores. E eu vi como que era o dia a dia dele, como que ele se preparou para ir num restaurante, ele conhecia o cardápio, ele conhecia o chefe, e era stories de um monte de coisa e tal. Ele me contou um pouco do grupo dele, e aí, e ele me contou como era a dificuldade de você ganhar dinheiro sendo apenas um influenciador. Né? Ele me falou um pouco como ele se estruturava para produzir o conteúdo, como ele armazenava. Ele falou: cara, vai registrando tudo que você produz, porque isso vai ter um valor em algum momento da sua jornada de produtor de conteúdo. E ali eu vi o Amigos do Gaspa, tinha uma pequena assinatura, a gente já tinha conversado sobre a Rubla, e eu comecei a entender essa história da comunidade, e eu comecei a ver que, assim como ele viu que não dava para ele ficar dando indicação de restaurante de graça, individualmente, né? As primeiras era individualmente, né? Ele já cobrava por isso individualmente? Ele não, individualmente ele dava pros amigos, entendi. Né? Mas ele, que saco ficar mandando, não dá pra ficar mandando mensagem. Vira uma obrigação até certo ponto. Vira uma obrigação, porque o cara é especialista nisso, mas esse é o trabalho dele. E aí ele criou esse grupo. Falei: cara, acho que dá pra fazer a mesma coisa para as minhas mentorias. Então comecei a fazer testes e pilotos, aí veio a ideia de fazer uma grande maratona de mentorias individuais, jogar todo mundo num grupo de WhatsApp. Falei: pronto, beleza, agora vai dar tudo certo. E deu tudo errado. Né? Eu fiz a primeira, joguei todo mundo pro um grupo lá gratuito, no começo chamava Cafeína 31, que era a sua dose de cafeína diária para aprender sobre vendas e bater a meta antes do dia 31. Caramba! Esse foi o primeiro teste. Isso eu não sabia, não. Esse foi o primeiro teste. Tem o grupo lá hoje, ainda tem uns leads lá. E tá dando a cafeína pro pessoal ainda? Não, parei já, agora mudei, né? E aí foi esse primeiro teste, mas eu aprendi muito. Acho que isso também tem um pouco do... Cara, não tem como você ter progresso sem erro. Sem teste, né? Erro não, um teste. E principalmente no mercado digital hoje, você já fez uma coisa que é muito importante, que você se espelhou
em modelos que dão certo. Mas você só vai saber se dá certo colocando em prática. E assim, e é legal que é como se fosse um experimento científico. Coloquei isso em teste. Deu certo? Não deu. Então vamos pro próximo. Esse aqui deu certo? Deu certo. Vou incorporar. Não deu certo? E aí você vai moldando o seu produto, sua comunidade. Isso é muito legal de uma comunidade, né? E aí, a partir desse momento que teve esse erro, como que você estruturou de novo? Então, aí a gente olhou para o que deu certo e o que deu errado. Aí a gente falou, vamos pegar... A gente não, né? No caso era só eu. Cara, o que eu posso fazer aqui? Eu e a minha esposa, que eu ficava pedindo para ela testar os formulários. Ela era sua mentora. A minha esposa é a minha mentora. A minha esposa trabalha com vendas também. Então é muito bom porque eu entendo muito bem da persona. Legal demais. E aí, nessa brincadeira, falou, cara, vamos testar, fazer só com SDRs, que são os pré-vendedores, pessoal de prospecção. Fiz um grupo bem focado, bem nichado. Dei conteúdo para esse grupo. Colocamos num grupo de WhatsApp. E a gente começou a ter uma cadência de produção de sessões semanais para trazer conteúdo para esse público de pré-vendas e de SDRs. E como funcionavam essas sessões? Cara, a gente ia uma sala de Google Meets, né? A gente mandava invite para essa galera, o pessoal entrava, quem estava no grupo, né? A gente tinha o contato de todo mundo, o pessoal entrava e começava com essas sessões. Eu trazia um expert da minha rede de relacionamento de 15 anos aí em vendas B2B. Galera grande. Eu tinha uma galera legal, depois quem for olhar meu produto vai ver as aulas que já estão gravadas. Grande. Tô falando para vocês que a galera é grande. E aí veio essa galera e, cara... tinha um bate-papo ali, o pessoal fazendo perguntas, e o que foi legal, né? Assim, por conta da comunidade, por causa da minha referência, eu conseguia trazer muitas pessoas e todo mundo que estava na comunidade tinha acesso a um executivo ou uma executiva que naturalmente eles não teriam no dia a dia. Então eles viram a possibilidade de se encontrar, de fazer perguntas, de interagir diretamente com esse público. Só que quando a gente começou isso, e aí eu já conheci a Rubla, foi quando eu percebi que um ativo importante de tudo que eu estava produzindo era que isso ficasse registrado e guardado. Então, para mim, foi uma das primeiras coisas importantes. Cara, eu preciso gravar essas sessões, porque imagina, daqui a um tempo eu vou ter dezenas... Hoje a gente já está quase, sei lá, umas 25, 30 aulas somando os novos grupos, mas a gente fez esse primeiro com SDRs, testamos, validamos esse piloto com um público que era importante, que era bem conectado, e aí a gente validou, e aí, legal, deu certo, a gente abriu para o segundo grupo, que foi o grupo de gerentes de vendas, líderes de vendas. E a gente foi aprendendo um pouco mais que o grupo de líderes de vendas hoje já é maior do que o de pré-vendas. Legal. Então tá funcionando super bem. Imagina se todo esse conteúdo que você tem ali, que você gravou com esses especialistas do mercado, etc., fosse perdido. Se a galera não tivesse acesso a isso. Assim, o valor do seu produto como um todo seria muito inferior, né? Porque nem todo mundo consegue prestar devida atenção ali na hora, ou então não consegue estar presente na live. Então é uma coisa muito importante e hoje eu vejo que você está criando um acervo ali de conteúdos, quase que uma biblioteca online, né? Exato, assim, acho que a gente está criando um Netflix das vendas B2B, trazendo esse conteúdo. Quem sabe se não vira um livro um dia, né? Um e-book, num Kindle da vida. E acho que está sendo muito legal e as conversas têm sido muito ricas. Eu nunca fui um cara muito acadêmico ou muito de metodologias, eu sempre tive método. Né, o meu método de gestão, o meu método de vendas. Mais de prática. Mas eu nunca fui, cara, aqui estamos usando a metodologia do XPTO. Cara, isso aí alguém inventou para te vender consultoria ou livro. Né? Na prática, quando você precisa bater meta, cara, é no dia a dia, é na troca. E é isso que eu acredito, que eu de fato acredito, é isso que eu estou colocando dentro da Pipe Lovers. Como que você aprende vendas todos os dias? Como que você acelera a sua curva de aprendizado? Através de benchmark, com pares que fazem a mesma coisa que você em várias empresas, com mentores mais experientes que já passaram por isso e podem te encurtar alguns caminhos e te antecipar alguns erros ou testes que eles fizeram, e o networking, uma rede de relacionamento que vai te conectar. Eu preciso falar com fulano, ciclano, beltrano. É isso. Cara, né? Isso então, é muito forte. Esses são os pilares do que a gente está fazendo na Pipe Lovers. E tá sendo uma jornada muito demais. Isso é muito forte. Assim, trazendo pra minha realidade, eu vejo quando eu entrei na Rubla. E era assim, entrando numa área comercial, começando uma startup, eu não sabia de muita coisa. Ainda não sei hoje muita coisa, a gente tem muito que aprender ainda. Mas eu sentia falta de ter com quem conversar, de ter com quem tirar uma dúvida, de olhar pro lado e falar assim, como que vocês estão fazendo isso aqui aí? Você também tem essa dificuldade?
Ou então de pegar um caminho com um mentor, por exemplo. Curioso que na sua história meio que você teve alguns mentores, né? Você falou, para abrir o Sales Navigator na América Latina, eu fui lá no, como que ele chama? No Magalhães. No Magalhães e perguntei, o que você fez? Ele te deu o caminho. Então, cara, se eu tivesse um produto como esses anos atrás, as coisas teriam sido muito mais fáceis. E é muito importante isso que você está fazendo, porque assim, muita gente acha que vendas é arte. Eu nasci com dom, eu vou lá, eu vou ligar pro cara, eu vou fazer uma reunião, eu falo bonito, mas a gente sabe que na prática não é, né? Por mais que tenham essas metodologias e etc, assim, você precisa ter uma constância, você precisa entender o que você está fazendo, precisa ter uma lógica por trás de tudo que você está fazendo, e muita gente é vendedora há anos e não tem um mínimo de conhecimento sobre isso, né? Então, assim, é muito legal isso que você está fazendo, e hoje já são quantas pessoas nessa comunidade? Cara, a gente está hoje com 2 grupos, né? A gente está chegando em quase 120 membros. Caramba, pagantes, né? 100 assinantes. E tá ganhando tração, né? Assim, a gente, no comecinho, quando a gente lançou, foram 30 pré-vendas, aí passou uma semana, cara, não entrava ninguém. Meu, o que tá acontecendo? Será que a gente só deu um tiro aqui e deu certo? Agora já começou a girar, cara, entram 2, 3 pessoas novas todos os dias, a gente tá recebendo já demandas de empresas que querem colocar todos os seus SDRs ou todos os seus líderes dentro do grupo. Então, assim, a gente está projetando, cara, um crescimento muito legal, até agora totalmente orgânico, né? A empresa sou eu e 2 pessoas me ajudando na administração da comunidade e na produção desse conteúdo. Então, de fato, a gente é uma empresa, né? E é uma preocupação muito grande que eu tenho em relação à comunidade, né? Não é uma comunidade onde é a comunidade do Pagoto. Tem muita gente que fala, Pagoto, como é que eu faço para entrar na sua comunidade? Cara, não é minha comunidade, é a Pipe Lovers. A Pipe Lovers, a gente está começando agora com um processo de ter curadores para cada um dos grupos, para que seja cada vez menos personificado em mim. Não só o Gustavo. Né? Exato, porque a comunidade não é para as pessoas virem beber da minha fonte de conhecimento. Cara, somando essas 120 que pessoas... já é muita coisa. Essas 120 pessoas que estão na comunidade, eu inclusive estou lá dentro, né? Vamos pensar, essa comunidade me inclui. Então, certamente, essa comunidade tem mais conhecimento do que eu. Com certeza. E eu também aprendo com ela. Então, isso é um pouco do racional que a gente está imaginando de fazer com que isso se perpetue. Agora, tem uma coisa que é muito relevante do que a gente está querendo construir. A gente tem que criar um mindset, educar as pessoas em relação a como aprender com uma comunidade. Quando eu falo, a comunidade ela pode custar de R$44 a R$188. Vai depender do voucher que você conseguiu comigo ou vai depender do pacote que você assinou. Agora a pessoa fala, eu não tenho aqui dentro do meu orçamento uma verba para assinar e pagar R$80 por mês. Cara, vamos lá, R$80 por mês são R$20 por semana. Tá? Menos que um McDonald's. É menos do que um McDonald's por semana. Pro seu ganha-pão. Exatamente. Assim, eu vejo muita gente gastando muito mais dinheiro com infinitas outras coisas, no Shopee, no McDonald's, no streaming, né? Mas eu vejo muita gente do outro lado investindo em aula de inglês. Por exemplo, a pessoa fez aula de inglês a vida inteira. Nunca falou inglês, nunca precisou falar inglês, nunca trabalhou em empresa que fala inglês, mas faz inglês religiosamente 2 vezes por semana nos últimos 10 anos. Tá errado? Não acho que tá errado, né? Mas eu vejo tanta gente trabalhando em vendas que faz aula de inglês, que não usa inglês e que não investe em nada. Isso é um absurdo. E aí a pessoa quer, às vezes, ir lá fazer um curso mágico e vai Depois fazer... não entende por que não bateu a meta, por que não está sendo promovido. É legal, tem uma frase, eu não sei quem exatamente falou essa frase, é uma pessoa famosa. Mas ela fala assim, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. É muito mais caro. Muito boa essa frase. O que você está frase. deixando na mesa por não conhecer, por não estudar, por não correr atrás, por não estar em uma comunidade com 130 pessoas que estão tendo vivências parecidas com as suas. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito legal, que provavelmente acontece na Pipe Lovers. Um SDR lá testou um copy diferente, testou um tipo de prospecção diferente. Deu certo, ele traz isso para a comunidade. E você só de estar ali, você vai estar aprendendo o que uma outra empresa aprendeu. Então é um estudo colaborativo. E isso, se as pessoas souberem usar de uma maneira assim boa, souberem realmente aproveitar disso, é um canal incrível de aprendizado. É uma coisa quase que orgânica ali. Só de você estar ali, você vai estar aprendendo, vivendo coisas novas. Então assim, cara, eu gosto muito da Pipe Lovers. Sou realmente um entusiasta muito grande.
E os planos para o futuro? Quais são? Você já falou um pouquinho dos curadores, né? Onde você quer chegar com a empresa? Então, nosso próximo passo e devem acontecer nas próximas semanas, é a abertura de novos grupos. A gente vai abrir grupos para cada uma das funções. Hoje você já tem quais grupos? Hoje a gente tem um grupo para prospecção, que é o grupo de SDRs, tem um grupo para líderes de vendas. A gente deve lançar o que está mais próximo, deve sair na próxima semana. É o grupo de parcerias e canais indiretos. A gente já tem bem próximo da boca do gol ali um grupo de vendas industriais, que é um grupo nichado para vendas, né, no segmento da indústria. Tem um grupo de Sales Enablement, que também, ou seja, para profissionais de treinamento de vendas. Tem uma discussão para grupo de executivos de vendas e gerentes de contas. E um outro de marketing B2B. Então tem mais 5 grupos aí. O fôlego aí. Tem mais 5 grupos aí que já estão bem avançados, que a gente está fazendo tudo nessa história de curadores, né? Os curadores estão ajudando a gente a montar. E esses curadores não são pessoas aleatórias, não? Né? São pessoas que vivem esse mercado, que sentem as dores, né? Então é uma iniciativa que eu fiz nessa linha de despersonificar o Pagoto e personificar os membros. Eu estou trazendo pessoas que têm essas dores para a gente discutir, né? Então a ideia é colocar essas pessoas para colocar, e a gente vai abrir todos esses grupos inicialmente para a gente aprender essa dinâmica, quais são os melhores tipos de discussões. Eu poderia aqui começar a colocar, e acho muito engraçado, né? Não falei dessa parte. Muita gente, depois que eu atualizei meu LinkedIn, comecei a postar, muito investidor anjo me mandando mensagem. Cara, eu quero entrar como anjo, eu quero entrar como investidor, eu quero fazer... Cara, nesse momento, ainda estou experimentando como o nosso modelo de negócio vai funcionar, e é um negócio que requer, por enquanto, pouco investimento. É muito mais um investimento do meu tempo, de entender, de conversar com os membros. Organizar ali o conhecimento. Não adianta, eu poderia ir lá e colocar um caminhão de dinheiro no Instagram para turbinar posts com cortes das aulas. Pô, a galera acha animal. Eu vou chegar em todo mundo, vou gastar ali, beleza. Pô, para eu conseguir hoje uma visita para o site, tá dando R$1 por clique. Cara, se o meu custo de uma mensalidade, na média, tá em R$60, R$70, pô, o payback ali, se assinou, pagou. Né? Então, assim, eu poderia estar colocando um caminhão de dinheiro para ganhar muito mais membros, muito mais rápido, mas a gente está pavimentando a estrada, criando isso, a gente vai levar para as empresas para depois acelerar o crescimento. Isso é um ponto muito, muito importante que eu vejo que você faz muito bem, que muito criador de conteúdo não faz, que é lidar com o seu infoproduto, com sua comunidade, etc., como um negócio, como uma empresa. E é como se você estivesse rodando um MVP hoje, né? Um MVP ali, e quem está ali dentro está tendo uma voz ativa em como que vai funcionar, o que vai acontecer, te ajudando. Isso é muito legal. E esses membros que estão hoje, quem chega antes tem mais vantagens, né? Você acha que quem chega antes tem uma participação mais ativa e um acesso maior a você? Ou você pretende continuar com esse acesso depois? Cara, eu sou muito aberto a todo mundo, assim, a galera, às vezes eu tenho uma coisa no meu próprio, quem quiser entra no meu perfil do LinkedIn lá, me sigam para me ajudar. O conteúdo é muito bom, viu, tem galera? Muito conteúdo lá, e uma das coisas que eu deixo aberto no meu perfil do LinkedIn tem lá um link do meu Calendly, 1 hora por dia eu dedico para mentorias gratuitas. Se você for um gerente de vendas, minha agenda tem lá 2 slots por dia de meia hora para fazer mentoria comigo de graça. Eu sou super acessível. Por quê? Cara, eu preciso ouvir a dor do mercado. Eu não estou mais sentado numa operação gigante de 240 pessoas de vendas B2B e B2C. Eu preciso agora continuar tendo esses inputs. É como se você fosse um ponto focal que está acumulando experiências ali e entendendo o que está acontecendo no mercado. E cara, direto, assim, o que eu mais recebo de mensagem é, cara, você com certeza deve conhecer papapá. E cara, em 2, 3 WhatsApps eu chego. Hoje, um amigo de um fundo de investimento falou, eu estou querendo investir em empresas do segmento de software para manufatura. Ah, cara, eu conheço fulano, Beltrano, Ciclano. Ah, você pode me conectar com eles? Eu conecto. Eu ganho alguma coisa? Não. Eu estou pondo a minha moedinha lá de networking, você tá plantando a sementinha do networking. Eu estou plantando. Né? Provavelmente esses caras vão voltar para em algum momento compartilhar conteúdo, eles vão virar meus clientes, vão virar meus parceiros, é assim que essa roda gira, que eu acredito. E você que é gerente de vendas, está assistindo isso, e não foi lá no Calendly do Pagoto para agendar um horário, tá dando mole.
Porque, assim, tem gente que paga por isso e paga muito, sabe? Então, assim, é uma coisa muito bacana que você tá fazendo. Tá realmente parabéns. E, assim, mudando um pouquinho agora, mais entendendo o que você pensou mesmo para Pipe Lovers, né? Hoje a gente vê muita gente vendendo curso. Uhum. A venda de curso é uma coisa que, eu tenho um conteúdo aqui, eu vou estruturar em um curso e vou vender. Tenho um conteúdo, vou estruturar em um curso e vou vender. Por que você pensou em criar uma comunidade? Cara, essa história é muito boa, assim, porque às vezes eu tô falando da comunidade, o pessoal, Pagotto, quanto custa seu curso? Falei, às vezes eu fico meio bravo, cara, não é curso, é comunidade. Mais que isso. Não é curso, é comunidade. Mas a gente já tem as discussões lá com o time. Falei, cara, será que a gente deveria vender isso num formato de curso? Porque de maneira alguma. As pessoas estão acostumadas a comprar curso. Assim, o que eu acredito? O conhecimento, ele é fluido. Né? O conhecimento, ele tá a todo momento. Você precisa de conhecimento a todo momento. Eu escuto algumas pessoas e assim, a gente não é uma comunidade perfeita. As pessoas entram e saem também. Uhum. Né? Saem muito menos até do que a média. A gente acho que estou muito feliz aí. Pipe Lovers que estão assistindo esse vídeo, fiquem felizes, porque é uma das nossas comunidades, uma das mais engajadas que o pessoal tem aqui. Não, hoje a gente analisou os números aqui junto com o Pagotto, e assim, é absurdo a retenção que ele tem, a recorrência. Então é porque o conteúdo é bom, né? E a gente tá tentando fazer um negócio onde essa coisa se perpetua, né? Aí eu vejo algumas pessoas, a gente teve um problema, eu tô com um problema de grana esse mês, eu não vou renovar esse mês. A gente entra em contato, fala com as pessoas, e o que eu falo pra galera é o seguinte, a gente não tá aqui para você consumir 100% desse conteúdo. Ninguém paga o Netflix para assistir todos os filmes que nem tá deve ali. ser possível fazer isso. Você não paga o Spotify para você ouvir todas as músicas que estão ali. Né? Tipo, nossa, eu tô pagando o Spotify, mas nossa, eu não ouvi 17 músicas hoje. Exato. Não é isso. A gente tá ali para ajudar esses profissionais de vendas todos os dias. Tem dias que a gente vai postar coisas que são divertidas, né? Outro dia eu recebi um e-mail bizarro de prospecção, eu soltei lá no grupo, alegria dos SDRs, tipo, a galera zoando, falando, a gente vê, tem gente que manda e-mail ruim também. No grupo de líderes, quando a gente está em fechamento de e-mails, a gente ajuda as pessoas a recrutar. Assim, é um grupo também, é um ponto de ajuda. Você não sabe quando você vai precisar de ajuda, né? É quase ao extremo da gente ser um seguro. Eu sou quase o seguro de vida do profissional de vendas. Às vezes o cara pode não enxergar valor ali, não é o ideal, obviamente, mas se ele não enxergar valor durante 28 dias no mês, mas se nos 2 últimos dias ele tem um insight, ele tem um exemplo, alguma coisa ali que faz ele bater a meta dele, já se pagou vários meses ali. Bacana, cara, muito top. E assim, a gente vê que o seu modelo de comunidade é recorrente, né? Você tem um foco em assinaturas, em recorrências, isso é muito legal, que, como você falou, você está querendo um negócio sólido, uma coisa que vai se perpetuar ali por muito tempo. Uhum. Qual que é o efeito da recorrência para o seu negócio hoje? Cara, essa foi até uma das discussões que a gente teve aqui, né? A minha grande preocupação, quando eu vendo um pacote anual, e a gente até tem um percentual relativamente grande de assinaturas trimestrais, semestrais e anuais, para mim, aquilo ali não é uma grana que pingou na cabeça, né? Aquilo ali, para mim, por mais que a gente até possa fazer isso, eu posso sacar aquela grana lá e executar. Para mim, aquilo ali não, aquilo é um compromisso de 12 meses. Exato. Eu estou construindo a minha empresa com um compromisso de 12 meses. Beleza, o dinheiro já está no caixa, mas eu tenho um compromisso de entrega de conteúdo por pelo menos 12 meses. E aí eu agradeço todo mundo que assina o semestral, o anual, porque cada um que assina isso é um compromisso a mais que eu tenho de dar perpetuidade para que esse negócio funcione lá na frente. Qual que é a importância dessa? A gente discutiu inclusive aqui modelos de como fazer a visão da gestão, né? Sim, é uma empresa. Eu tenho um equivalente de receita mensal e aí eu tenho que gerenciar os meus custos e os meus investimentos dentro disso, né? Essa é a importância para mim. E tudo que eu faço, todos os dias eu tô aqui nesse podcast, né, gravando com o meu objetivo de eu capturar mais seguidores no médio e no longo prazo, né? Eu poderia estar lá querendo vender um projeto de consultoria aqui de 50 mil reais, legal, ia pegar 50 mil reais na minha conta. Esse mês eu ia gastar X horas para entregar esse projeto. Mês que vem eu tenho que matar um leão de novo. Cara, não quero matar leão, nem elefante, nem cobra. E com isso você se beneficia muito, né? Porque assim, o LTV é uma coisa muito importante. Então, se você está entregando um conteúdo bom, se você está engajando seus membros, que a gente já sabe que você faz, e você não cobra só uma vez, é uma coisa que está sendo um pagamento recorrente, você acaba ganhando mais com isso. Exatamente. É uma coisa que sai legal para todo mundo, sabe? É um ganha-ganha ali total.
top demais. Cara, acho que isso não tem como, né? Assim, por mais que você esteja... Eu vejo muitos grupos, né? Muitas comunidades ou até outros serviços onde compra aqui parcelado em 12 vezes e... De uma vez aqui só o e acabou. curso, beleza. Cara, aí o pessoal fala, não, até já tem a métrica que 30% recompra depois de um ano. Cara, 70%, na minha cabeça é 70% de churn, 70% das pessoas que compram o seu produto não querem continuar comprando daqui a um ano. Na verdade, ele comprou uma vez e não quer comprar nunca mais. Cara, é loucura. Tipo, pra mim é tipo... É difícil você ter um negócio sustentável com esses números, né? Cara, é muito bizarro. Imagina você ter um restaurante, de cada 10 pessoas que vão lá, 7 nunca mais voltam. Cara, peraí. Faz uma analogia com o Netflix, por exemplo. Se a cada 10 pessoas que assinaram, 7 não vão uma hora acaba o mundo, né? Uma hora acaba o seu addressable market. Isso é um ponto importante. Seus clientes eles não são infinitos. Então, assim, você tem que vender para o seu cliente mais vezes. E um ponto muito interessante que você fez também é que você criou uma esteira de produtos muito bem desenhada, né? Uhum. Então, às vezes, uma pessoa começou como SDR, que é uma carreira padrão, vamos supor, foi subindo ali e virou um gerente de vendas. Ele não vai sair da Pipe Lovers. Ele vai simplesmente migrar o produto dele. Sim. E ele continua sendo um cliente seu e fidelizado. Isso é uma estratégia muito legal e é um cara que já está acostumado ali com como tudo funciona, já aprendeu bastante você e deve ter uma reciprocidade muito grande ali. E esse é um modelo que a gente acredita bastante, né? Essa recorrência, esse LTV. E assim, como a gente falou, os seus números são excelentes. São muito bons. A que você atribui isso? Assim, por que você tem uma recorrência, uma fidelização dos clientes? Por que sua retenção é tão boa? Cara, eu confesso que eu nem estava preparado para essa pergunta. Assim, eu fico até emocionado acho que, de ouvir isso. Eu acho que tem uma preocupação genuína com duas coisas, né? Tem uma preocupação com os membros. Cara, assim, a gente estava discutindo uma funcionalidade que vai ter em breve na Rubla, que é para onboarding. Né? A gente estava falando com o time aqui dentro. Cara, é uma preocupação genuína minha. A hora que, cara, pingou aqui um alerta no app, cara, a gente já manda um e-mail manda uma mensagem de onboarding para o nosso membro. Cara, assim, a preocupação com os membros, às vezes quando alguém sai, eu pessoalmente mando mensagem individualmente para cada um. Cara, por que você não quis continuar? O que eu posso fazer para você continuar? Olha que legal, você que era diretor de vendas do LinkedIn. Não, tem uma galera que desacredita. Tá mandando mensagem no privado de uma pessoa perguntando por que ela não tá mais com você e como que você pode ajudar ela. Cara, tem galera que desacredita. Os caras assim, cara, um robô. Eu não acredito que é você que tá me mandando mensagem. Cara, não, se quiser a gente faz um call, que agora já fiz vídeo com uma galera. E cara, não me acho nem melhor nem pior do que ninguém. Eu tô construindo o meu negócio e são os meus clientes, os meus membros. Isso é uma coisa, uma preocupação muito grande com essas pessoas. Eu, particularmente, sempre prezei pela minha imagem, pelo que eu entrego. Isso é uma coisa que eu vou levar até o túmulo. Uhum. Né? E aí, do outro lado, é saber qual que é o valor do que eu tenho para vender. Né? Cara, eu acho, a gente discutiu até muito quando a gente estava pensando em qual era o pricing da Pipe Lovers. Cara, tem um valor esse negócio que eu entrego. Talvez as pessoas ainda não entendam o valor. Valor é uma coisa percebida, né? Exatamente, né? Então, assim, eu tenho muita noção de quanto vale estar numa comunidade como essa, de quanto vale o conteúdo que a gente está dando ali. Quem está lá dentro também sabe disso, né? Quem está lá dentro já percebeu isso, mas quem está fora ainda não percebeu, né? Obviamente, senão já estaria dentro. Mas, então, assim, está muito claro para mim qual que é o valor que a gente entrega e principalmente a gente conseguir tangibilizar e a preocupação com quem já entrou. Agora, né, a gente também discutiu um outro ponto lá que é uma das dores, um dos desafios, vários criadores têm isso, que é muito conteúdo, eu não consigo acompanhar tudo, agora eu não preciso, etc, etc. Cara, a gente está criando mecanismos para facilitar a vida do meu membro. O cara tá reclamando que tem muita coisa para ele ver. Eu não vou pagar porque eu tenho a sensação que eu não estou consumindo tudo. E aí o que a gente fez? A gente criou o resumo das aulas. Caramba. Tem uma pessoa no meu time que faz um resumo em um slide se a pessoa não quer assistir a uma hora de aula. Então, se ter muito conteúdo era um problema, se isso for lá um problema, né, que é uma coisa excelente, vocês resolveram esse problema. A gente resolveu em parte, porque a gente fez o resumo, né, e a gente agora vai fazer o resumo da semana. Então a gente vai mandar o resumo do que acontece no grupo exclusivo de WhatsApp para todo mundo. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu tive uma semana super atribulada, eu não consigo... Deve ser o caso de muita gente. O caso da maior parte das pessoas de vendas. Cara, então assim, você vai ter. Esse conteúdo tá lá,
tá gravado, tem um resumo para você encontrar e tem um resumo da semana para você não ter perdido nada. E sempre que você precisar, a gente vai estar lá. Então, cara, eu não consigo pensar que produto alternativo que eu tenho. Né? O que eu vejo de produto alternativo são pessoas que têm uma experiência parecida com a minha, que já tem uma rede de relacionamento super grande, e beleza. Eu acho que essas pessoas de fato não precisam assinar a Pipe Lovers. Eu diria que dos profissionais de vendas talvez sejam 5% dessas pessoas. Os outros 95%, eles vão precisar de algum tipo de ajuda, eles vão precisar trocar. Existem comunidades, existem benchmarks da Pipe Lovers lá fora? Existem. Existem comunidades muito com propósitos parecidos com o que a gente tem lá fora e que estão voando, só que elas são em inglês. Quantos por cento da população brasileira troca em inglês? E até se conhecer, saber sobre o inglês é diferente. A gente sabe que a realidade do mercado brasileiro é diferente. E você receber essas dicas, esse conteúdo de pessoas que viveram isso, é um valor diferente, sabe? Eu mesmo, por exemplo, já estudei bastante coisas em inglês relacionadas ao mercado americano, etc. E você vê que muitas coisas não se aplicam aqui do Brasil. O brasileiro ele é diferente. E você sabe dessa diferença e você consegue ajudar o cara na vida dele com isso, né? Sim. Isso é muito bacana. Pagoto, top, cara. E agora, assim, mudando um pouquinho, por que Pipe Lovers? Cara, mas é muito boa essa história da Pipe Lovers. Tem a versão oficial e tem a versão anedótica. Eu vou contar a versão anedótica, cara, começou no seguinte. Quando lá atrás, eu tinha um grupo de vendedores na minha época de TOTS, a gente começou a usar o Pipe Drive como CRM, né? E todos esses caras eram solteiros na época, né? E os caras tinham vários contatinhos. E a ideia inicial era, cara, vamos fazer um CRM para a gestão dos contatinhos desses vendedores, né? Tá brincando? Juro. Inclusive chegou a ter MVP, piloto, a gente modelou o Pipe Drive para a galera conseguir usar como CRM de contatinhos. Tô impressionado. Mas eu duvido se adivinhar qual foi o motivo de que porque não funcionou a Pipe Lovers versão 1.0. O pessoal começou a namorar. Não, porque vendedor não atualiza o CRM. Então, cara, assim... O cara esquecia o contatinho dele. Ele ia lá, ele não atualizava, ele saía com o contatinho, ele não atualizava. Cara, que história sensacional. Cara, e começou com isso. Essa foi a primeira... E vocês realmente... Não, eu quero aprofundar um pouco mais essa história, que eu achei muito, muito bom. E vocês realmente faziam isso, não foi só uma ideia? Não, cara, assim, eu criei um grupo de usuários piloto, a gente modelou um Pipe Drive e as pessoas começaram a utilizar para fazer a gestão. E aí, ia numa balada, vamos supor, fiquei com a menina X, aí ia lá e atualizava. Teoricamente, deveria atualizar o data de follow-up, upsell, cross-sell. Cara, genial. Mas, cara, assim, a experiência foi péssima. Funcionou num nível assim, de uma semana a gente chegou na conclusão que essa solução não tinha market fit. E tinha contatinho cruzado? Cara, dois vendedores. Não teve base, a base não teve inteligência para chegar nesse ponto. Mas a visão era boa, cara. A visão era que, tipo, a gente... Porque assim, já existia muita entrada, né, de lead, né? Marketing digital e outras fontes de aquisição de lead, né? Mas a gestão para aumentar o LTV e o ticket médio. O objetivo do CRM era baixar o CAC, aumentar o LTV, ao melhorar o ticket médio e diminuir o ciclo de vendas. Diminuir o ciclo de vendas. Genial. E acabou que não deu certo. Depois. Acabou que não deu certo, né? A minha esposa fala hoje que eu criei a Pipe Lovers, agora a versão 2.0. Ela estava no CRM? Não estava no CRM, foi antes, coisa das antigas. E eu falei assim, cara, é melhor eu sair desse nicho de mercado, senão minha vida pessoal não vai dar certo. Né? Genial. E ela brinca assim, que independente de quando eu saí da Acreditas e eu queria empreender, ela falou assim, cara, eu não sei o que esse cara vai fazer, mas vai chamar Pipe Lovers. Vai chamar Pipe Lovers. Eu estava tão encanado com o nome. Mas, o que a gente imagina no longo prazo da Pipe Lovers? A gente imagina que a gente vai ter dezenas de milhares de profissionais de vendas. Tendo dezenas de milhares de profissionais de vendas, uma coisa que eu acredito muito é que os bons profissionais de vendas, eles entendem genuinamente dos negócios dos clientes deles. Entendendo genuinamente dos negócios, dos problemas dos negócios dos clientes, eles vão conseguir recomendar soluções. Então, eu como um vendedor que vende tecnologia para uma área financeira, eu vou entender se esse cara eventualmente está precisando de um capital de giro. E eu vou poder gerar um lead para uma financeira. Ou eu estou vendendo um sistema de folha de pagamento para o RH, mas eu estou vendo que o RH precisa trocar
O cartão de vale alimentação, eu consigo gerar um lead. Que bacana. Então, assim, lá na frente... Então você vai comprar network ali, basicamente. Lá na frente, a gente acha que a gente vai conseguir fazer um grande marketplace de geração de leads e oportunidades. E uma coisa, eu até refleti isso agora, que deve acontecer já na Pipe Lovers, que provavelmente muita gente vê sobre a Pipe Lovers e ignora. Acontece. Mas as pessoas que se importam, compram e entram, acontece uma seleção ali, até que uma seleção natural. São pessoas que estão correndo mais atrás. São pessoas que estão compartilhando mais coisas. São pessoas que têm um objetivo a mais na vida, que realmente é crescer e estão estudando. Então você entrar num networking desses é muito valioso, né? Sim, você estava falando um pouco do poder do networking. Ali, basicamente, a gente está selecionando pessoas que estão correndo atrás. Que vão... pessoas que vão fazer acontecer. Então, daqui a 1, 2, 3 anos... Provavelmente esse grupo de SDR vai ser um grupo de líderes de vendas, pessoas importantes. Então, assim... Sabe que tem uma estatística legal, né? Quando a gente fez o primeiro piloto, a gente levantou uma estatística. Isso está na primeira aula do grupo de SDRs. Então, quem quiser assina lá para assistir. Que era uma principal estatística aqui. 85% dos SDRs que buscaram a mentoria comigo eram entre os top 30% melhores performances dentro das suas empresas. Não é coincidência, né? Não é coincidência. O cara que corre atrás de conhecimento é o cara que tem melhor performance. E eu vou dizer, dá para encurtar até essa frase. O cara que corre atrás, ponto, tem melhor performance. De conhecimento, de resultado, do cliente, de execução, de networking. Quem corre atrás tem melhor desempenho. E correr atrás de conhecimento estava diretamente ligado com a performance. Foi muito, muito legal esse ponto que você falou e conecta totalmente com essa estatística que a gente mapeou com praticamente 200 pré-vendedores. Legal. Não. E como as coisas se conectam, né? Você falando da sua trajetória, o tanto que seu network foi importante, o tanto que você se espelhar em outras pessoas e ter mentores foi importante. E meio que hoje você juntou tudo isso e está fornecendo para as pessoas. Top demais. Cara, eu queria fazer meio que um bate-bola com você aqui agora, mais focado em vendas mesmo. Né? Vamos lá. Uma dica para um vendedor iniciante. Conheça muito sobre o negócio do seu cliente. Seja genuinamente interessado em entender sobre o negócio do cliente. Os melhores vendedores que eu conheço são os que mais falam de negócios. Legal. Tem mais alguma? Cara, execução. Né? Execução, organização é muito mais válido do que talento. Obviamente, existem pessoas que são mais talentosas, mais cativantes, mais comunicativas, mas quem executa entrega mais resultado. Tem uma estatística que eu vou dizer de quem foi, é do Theo Orozco, fundador da Exact Sales. Tem aula dele na Tem aula dele também lá dentro da comunidade. E ele trouxe uma estatística muito legal que vem das bases. Ele tem 15, 16 mil pré-vendedores dentro da base dele lá de usuários. E são 3 pontos fundamentais de um pré-vendedor de sucesso. É o cara que mais prospecta leads, é o cara que mais executa atividades e é o cara que não atrasa as suas atividades para fazer. Esse aí deu sorte. Esse aí costuma bater a meta. Aí fala, mas... Por acaso ele bate a meta. Não tem universidade, não tem idioma, não tem idade, não tem sexo, não tem cor. Cara, nós estamos falando de execução. Óbvio, aí a gente pode entrar numa questão de diversidade e oportunidade dentro do mercado de vendas no Brasil, que eu acho que tem muita oportunidade, mas para as pessoas que lhes são dadas a oportunidade de trabalhar em vendas, cara, é um business de execução. Bacana demais. E networking? Como que as pessoas podem melhorar o networking delas? Cara, esse foi um tema legal também para quem gosta de podcast e está ouvindo a gente. Tem um podcast específico que eu gravei no Cast for Closers, da MeTime, que a gente falou exclusivamente de networking. E o que eu falo sobre networking, primeiro você tem que entender por que você precisa de networking. Você deu um exemplo maravilhoso. O SDR de hoje é o diretor de vendas de que daqui a 5, 10 anos. Exato. Eu, intuitivamente, fiquei dando treinamento de vendas para 500 trainees de vendas da Câmara Alemã por 10 anos. Vários desses caras hoje são executivos, CEOs, fundadores, diretores, gerentes, etc. Obviamente muitos deles são mais novos do que eu e ainda estão em progressão de carreira, mas já tem alguns deles que viraram meus clientes. Que legal. Cara, assim, é construção de relacionamento. E é uma coisa que é plantada, né? Não adianta você chegar, agora eu vou criar networking, sai de casa... Não.
é uma coisa que é plantada, você tem que estar gerando valor. É investimento de tempo, cara. Minha esposa briga comigo, fala, pô, você fala com todo mundo, você marca almoço com todo mundo. Cara, eu não sei. Cara, eu tenho dificuldade de falar não quando alguém pede pra falar comigo. Né? A gente tava ali falando antes, me ligou um cara que joguei polo aquático com ele na faculdade. Joga polo aquático? Cara, assim, eu não falava com ele fazia anos. O cara me ligou, tal, eu tô saindo aqui, eu vou começar a empreender, vamos. Eu nem perguntei o que o cara quer. Vamos, eu posso tal dia, vamos lá. Legal. Então, networking é a história do porquinho. Todo dia você vai pondo uma moedinha lá. Um dia, esse porquinho vai estourar e você fala, nossa, eu fiquei rico. Ou um dia você fala, cara, ferrou, preciso de ajuda. Eu lembro um tempo atrás, um super amigo meu foi demitido. E ele tava meio mal de grana, tal, o cara precisava de ajuda. Isso foi uma sexta-feira à noite. Que o cara me mandou mensagem, falou, cara, me comunicaram que eu fui desligado e tal. Segunda-feira, o cara, assim, eu passei o fim de semana mandando um monte de mensagem pra um monte de gente, cara. Na semana seguinte, o cara teve 8 entrevistas e arrumou emprego. Caramba. Né? Cara, assim, tá lá. Eu usei o meu networking naquele momento porque era uma coisa que precisava e não era nem pra mim. Cara, esse cara agora já tá super bem posicionado de novo. Provavelmente já me contratar aqui pra fazer um projeto. Mas olha como... Uma mão lava a outra, né? E assim, cara, é uma preocupação genuína que você tem que ter do outro lado. O que eu vejo muita gente fazendo errado. A pessoa entra pra fazer networking querendo tirar... Com interesse. Com interesse de fazer alguma coisa. Né? Com interesse de vender. Com interesse de... Não, se você entrou lá com interesse... a sua chance de dar certo é muito menor. As pessoas percebem, né? E tem um ponto, né? Eu até brinquei da sorte, assim. Network é um pouco você se expor às oportunidades. E muitas pessoas vão falar, aquela pessoa lhe deu sorte porque o outro chamou ela para alguma coisa que deu certo depois. Mas não é sorte. Ela criou um networking, ela plantou essa sementinha para colher depois. Se você não planta, você não colhe depois, né? Então é bacana demais, cara. Outro ponto. Você prefere a carreira de gestão de vendas ou a carreira de vendedor mesmo? Cara, acho que o bom gestor de vendas, ele é um vendedor. Eu sempre fui um gerente de pessoas, um gerente de vendas, que gostei de pôr a mão na lama, pôr a mão na massa, de visitar cliente, falar com vendedor. Na época, quando eu estava na Acreditas, eu tinha um head, que tinha uma gerente, que tinha um coordenador, que tinha um SDR. Cara, eu ia lá, chamava o SDR no Slack e falou, cara, vê essa oportunidade, como que eu te ajudo? Assim, eu acho que se você Isso é ser um gestor. Se você está na organização de vendas, você tem que entender o que acontece na ponta. Né? Qual que é a facilidade, qual que é a dificuldade. Direto eu ia lá, esse contrato aqui tem muitas páginas. Me dá esse contrato, vamos ver. Realmente, cara, esse contrato está muito longo. Pera aí, vou lá brigar com o jurídico para a gente reduzir esse contrato aqui. Legal. Os caras de cobrança estão tratando mal o meu cliente, estão fazendo o processo errado. Pera aí que eu vou lá resolver. Inclusive, os grandes desafios que eu tive na minha vida corporativa foi porque eu sempre ouvi muito cliente, sempre trabalhei muito próximo do time de vendas e voltei para comprar essas brigas dentro de casa. E esse acho que é o grande problema na grande maioria das empresas. Que a galera começa a esquecer como que é a vida do cliente. O cara esquece que tem um cliente que paga a conta. Que é uma pessoa ali atrás. Tem uma pessoa, que tem uma empresa. Com dores, problemas, sonhos, aspirações. Cara, exatamente. Assim, a galera esquece, não, meu papel aqui eu sou o cara do jurídico, meu SLA para responder para o amigo. E o time de vendas é muito importante porque ele é a ponte da empresa com o mercado, né? Então, assim, empresas que estão ignorando o que vem do time de vendas, isso é um grande problema para a empresa. Cara, tem muitas empresas que não necessariamente têm bons produtos ou bons serviços e são muito bem sucedidas porque vendem. Assim, se você tem uma boa máquina de vendas, você vai conseguir trazer cliente. Aí depois precisa ver se você está estruturado para conseguir dar vazão em tudo que você trouxe. Mas, cara, acho que ter um bom time de vendas, eu obviamente sou suspeito para falar, mas acho que é fundamental. Legal. E um ponto legal que você falou, assim, até lembrando quando você falou do começo da sua carreira, você falou, agora eu sou chefe, vou delegar. E muitas pessoas acham que ser gestor é delegar, é só cobrar, e você mostrou que, na verdade, era ajudar essas pessoas, né? Meio que você trabalhava para facilitar o trabalho delas. Isso é muito bacana. E uma dica que você tem para essas pessoas que estão começando a carreira de gestão em vendas? Cara, quem está começando na carreira de gestão de vendas, acho que eu tenho uma palestra específica para falar sobre gestão de equipes de vendas de alta performance, mas acho que são três grandes pontos. O primeiro é recrutamento.
gestão de equipes. Você gera o quê? Pessoas. Você tem que ter as melhores pessoas que você é capaz de pagar. Esse é o primeiro Contratar trabalho. as pessoas certas, né? Você tem que ver primeiro você precisa ver que tipo de pessoa você precisa, onde que você vai encontrar essas pessoas, como que você encontra e recruta, faz um processo para encontrar bem essas pessoas. Segundo ponto, e aí é onde a galera fica meio chocada, vou olhar para essa câmera para a gente falar, esse ponto sempre que eu contrato alguém, eu falo o seguinte, eu não confio em você até o momento que eu confiar. Aí a galera fica chocada. Forte. Por que a galera fica chocada? E eu vou explicar por quê. Cara, quando você contrata alguém, a pessoa não conhece a empresa, o produto, os clientes, o mercado, os sistemas internos, nada. Certo? Ela é um vendedor. Beleza. Agora você tem que ajudar essa pessoa. O processo de onboarding é fundamental. O papel do líder de vendas é acompanhar esse onboarding. Eu já vi muito gerente de vendas falando, pô, agora eu contratei o vendedor, o cara agora já dei a meta para ele desse mês, e aí agora eu tenho mais tempo para resolver outras coisas. Não é isso. So sorry. Você tem... Cara, Às vezes você trabalha até mais para ensinar aquela pessoa. Cara, quando eu estava na Acreditas, uma das últimas grandes contratações que eu fiz foi do Head de Customer Acquisition. Demorou 4 meses para eu começar a cobrar alguma coisa desse cara. Por quê? Porque, cara, não adiantava no mês, 15 dias lá, e tinha superiores meus falando, pô, o cara já tem que estar sabendo os números. Cara, 15 dias, velho. 15 Muito dias. cedo. Não tem como. 15 dias ele não sabe nem o nome das pessoas que estão aqui. Né? Então, assim, isso pra mim é fundamental. Você precisa ter empatia sobre a pessoa que está entrando na empresa. Você gostaria de entrar numa empresa e em 15 dias a pessoa está te cobrando o resultado? De maneira alguma. Cara, não dá. A empresa tem que criar um ambiente propício para poder cobrar a pessoa antes. Exatamente. Você tem que construir essa relação. Até que a gente chega no ponto que agora eu confio em você. Agora você sabe o que você pode fazer e onde eu te ajudo. E aí vai. Pra mim, isso foi o que me deu tranquilidade e sucesso nos meus times. Que era quando eu conseguia formar essas pessoas, boas pessoas, e agora vai. No começo, nunca tinha o agora vai. Porque era tudo uns burros empacados. Não ia, entendeu? Depois eu mudei pra estratégia de contratar uns loucos. Aí o louco você tem que segurar um pouco, mas beleza, é melhor segurar o louco, né? Você foi testando também, né? Você não sabia qual era o problema. Não, o problema, vamos ver se essas são as pessoas, é o onboarding, é o processo. Em cada empresa tem um perfil de pessoas. Pessoal, Pagoto, qual que é o processo de recrutamento ideal? Não sei, tem que ver para sua empresa. Exato. Qual que é o vendedor ideal? Precisa ver. E o terceiro ponto, ou seja, eu falei de recrutamento, de onboarding de time, ramping, e o terceiro ponto é gestão operacional. Todo mundo pensa e fala, pô, Thales, essa é sua meta de resultado. Cara, resultado é o que menos me importa. Acho que todos os dias na Pipe Lovers, a última coisa que eu me preocupo é... Tanto que eu demorei uns 2 meses para entender quanto que eu estava faturando lá. Qual que é a minha preocupação? O que a gente está fazendo todo dia? O resultado, ele é resultados, né? O resultado é resultado. Cara, resultado em vendas é execução e conversão. Execução depende exclusivamente de você. Quantos leads você vai prospectar, quantos clientes você vai atender... Quantas propostas você vai indicar depende da sua execução. A conversão sempre vai melhorar. Se você contratou pessoas boas, elas sempre vão evoluir. Óbvio, tem sazonalidade, blá, 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 mas a conversão sempre vai evoluir. Então, cara, se você focar na execução, todo mundo tiver muito claro o que você precisa executar todo dia, você não precisa ficar fazendo micromanagement, cara, você tem que ter processo de execução. Certíssimo. Métrica muito clara. Então, cara, essas são as 3 dicas para quem está começando como gestão de vendas aí. Perfeito. Isso que eu gostei muito dessa questão do resultado, né? Às vezes a gente não para pensar no que a palavra significa, né? É o resultado. Ponto. Então, você tem que estar fazendo a constância ali e ter essa execução. Bacana demais, Pagoto. Cara, acho que assim, eu poderia ficar aqui até amanhã escutando de você, aprendendo de você. Depois quero conversar mais a respeito, porque realmente é muita coisa boa. Já vou entrar na Pipe Lovers também, a gente estava conversando ali. Realmente quem não entrou tá perdendo a oportunidade. Não, você pode, cara, ficar 24/7 conectado com o meu conteúdo. Assina a Pipe Lovers. Exato. E agora deixar um espaço, cara, pra você falar pro pessoal aí, explicar um pouco da Pipe Lovers e fazer seu pitch. Vamos ver se tá em dia. Muito bom, cara. Vamos ver se eu tô bom de pitch de vendas. Eu queria, cara, primeiro agradecer a Rubla. Acho que uma das coisas que eu falei muito para todo mundo aqui no escritório hoje foi obrigado por me receberem. A Rubla é a plataforma do meu negócio. Sim, eu tenho 0 programadores na minha empresa e ela está sendo construída em cima de uma confiança de uma empresa que eu confio e que eu sei que vai
continuar evoluindo e vai evoluir tecnologicamente infinitamente mais rápido do que a minha, né? Ela não é uma plataforma perfeita, né? Mas ela tem um monte de gente muito boa que vai evoluir. Então, primeiro é um agradecimento incrível para a Rubla. Eu acho que todos os criadores que estão ouvindo aqui precisam acreditar que tem pessoas incríveis desse lado aqui que vão continuar evoluindo e estão preocupados, genuinamente preocupados na gente que está construindo os nossos negócios. Legal, em cima da tecnologia. Obrigado. De vocês. Eu acho que isso é a primeira mensagem super importante. Falando da Pipe Lovers, assim, a gente tem a ambição de ser, obviamente, um dia a maior comunidade de vendas B2B do mundo, mas a gente quer começar sendo a melhor. Talvez eu não conheço todas, mas eu acho que a gente é uma excelente comunidade de profissionais de vendas B2B. A gente quer ter um grupo para cada uma das funções. Hoje a gente tem 2 grupos, um grupo para profissionais de prospecção, que são os pré-vendedores, SDRs ou BDRs, e a gente tem um outro grupo para lideranças de vendas B2B. A dinâmica desses 2 grupos, a gente tem uma sessão semanal com um expert de mercado, e aí entrem lá no produto e vocês vão conhecer, mas a gente traz expert de mercado que dão como se fossem aulas ou bate-papos, e essas sessões têm a participação dos membros que podem interagir ao vivo com esses experts. Essas sessões ficam gravadas para quem não pode participar, e a gente também tem um resumo para quem quiser acessar. E a gente, obviamente, também tem o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente troca ali, cara, tem uma troca super rica. A nossa ideia também é ter isso depois para todos os outros grupos. E a gente também tem um modelo de venda para as empresas que podem colocar todos os seus profissionais. Então eu convido vocês a entrarem ali, está sendo muito boa as conversas, tenho certeza que a gente ainda vai muito longe. Forte, cara, forte, muito bom. Pessoal, é isso. Primeiro, Pagotto, queria te agradecer demais, desejar muito sucesso e realmente ter um negócio assim que a gente adorou. E eu tenho certeza que vai longe. E para vocês que estão aí, se inscrevam no canal, deixem um like aí para fortalecer pra gente, que daqui a pouco tem mais. Grande abraço.